Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa Casa Espírita, nessa noite de segunda-feira. É um prazer imenso receber vocês aqui e conseguir de alguma forma aí, transmitir aí as palavras de nosso Mestre Jesus. Antes de iniciar a nossa palestra aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as atividades do SERS. Então nós aqui do SERS, nós temos atividades todos os dias. Na segunda-feira nós temos atendimento fraterno e temos também passe, às 14 horas. Às 14 horas também, na segunda-feira, acontece a nossa assistência social, ou seja, doação de cestas básicas para aquelas famílias mais necessitadas. Às 21 horas nós temos a nossa reunião pública, que nem está escrito aqui hoje. Logo após a reunião, temos aí o nosso passe também. E ao mesmo tempo nós temos a evangelização infantil e a mocidade jovem lá no segundo andar. E, gente, está maravilhoso aquela evangelização. Olha, a gente está conseguindo trazer aqui profissionais de diversas áreas. Hoje, por exemplo, nós temos uma nutricionista lá para cuidar do corpo também. Não só do espírito, cuidar também do nosso corpo. Olha que maravilha. Eu lembro quando isso começou. Quando começou a nossa evangelização infantil aqui, às vezes nós tínhamos um aluno, às vezes não tínhamos nenhum. E hoje, com a glória de Deus, já temos um monte de alunos. Às terças-feiras, nós temos aí o estudo doutrinário, né, às 20 horas. Às quartas-feiras, nós temos às 14 horas o atendimento fraterno e passe, e também o artesanato. Quinta-feira, nós temos o estudo doutrinário, às 14 horas, e também às 19h30, mais um estudo doutrinário. Então, quinta-feira não é para perder, né? Tem de tarde, tem de noite. Na sexta-feira, nós temos às 14 horas o atendimento fraterno e passe, e temos às 21 horas o estudo doutrinário e também o passe. Aos sábados, nós temos atendimento fraterno e passe às 9 horas da manhã. E no domingo, às 21 horas, às 20 horas, nós temos a reunião pública e também o passe para atender a todo mundo. Gente, nosso tema de hoje é um tema gostoso. Eu estudei bastante para que eu consiga, de certa forma, mostrar para vocês tudo que eu consegui estudar. E espero do fundo do coração que nós consigamos, de uma forma, absorver o estudo. Que por mais que vai ser uma matéria grande, é uma matéria única. Nós vamos passar um contexto histórico até chegar nesse ponto, e nós vamos chegar no cerne de uma só questão. Podemos dizer, às vezes, o sentido da vida, podemos dizer o caminho real. Nós vamos entender isso a partir da palestra de hoje. E espero, de certa forma, conseguir transmitir para vocês com muita clareza. Tanto é que hoje eu trouxe até o auxílio de alguns slides. No slide não vai ter nada escrito, somente meras imagens que vamos remeter a todos esses temas. Antes de iniciar a nossa palestra de hoje, como de costume, gostaria de pedir a todos que cerrem nossos olhos, e elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acabarão. Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade,
qual beleza, qual perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina santidade. Que assim seja. Gente, o tema de hoje, como eu fiz até uma prévia, nós vamos fazer um contexto aqui, um contexto histórico. Nós vamos demonstrar aqui dentro conceitos científicos, filosóficos e religiosos. Tá? A gente vai começar por tudo com a transição planetária. Então Deus, ele criou o universo. Eu digo o universo, não somente o nosso planeta. Nós seríamos egoístas demais em julgar que nós somos o único ser vivo em todo esse universo, em toda essa galáxia. E como já é sabido, nós temos a existência de outros planetas, Marte, Júpiter, Plutão, etc. Deus não nos faria se de nada servisse. Todos os planetas são habitados. Tal afirmativa disso está na questão número 55 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo e ter o privilégio de conter somente eles, seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Então aqui, nessa pergunta que Kardec faz aos espíritos, tentando ali entender, os espíritos demonstram: olha o universo, Deus não faria isso se de nada servisse. Entretanto, gente, quando Deus criou, quando Ele nos criou, Ele nos deu junto disso a imortalidade da alma. Ou seja, somos espíritos imortais. Somos todos espíritos imortais em uma evolução contínua e regidos por uma lei natural de elevação, progresso e aperfeiçoamento. Sendo estes globos, esses outros planetas que participam também da nossa evolução, muitas vezes um planeta ajuda o outro mutuamente. Como que isso acontece? Através da transição planetária. É a mudança de evolução de um determinado planeta. E nós estamos nessa época agora. Como já é sabido na literatura espírita, nosso planeta Terra, está numa época de transição planetária, onde deixaremos de ser um planeta de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração. Aí está o cerne da questão, quando Jesus disse, há muitas casas na morada de meu Pai. Deus, entretanto, Ele nunca parou de criar. Há também planetas em situações inferiores à nossa. Planetas que ainda estão lá na idade da pedra. Quando esses espíritos que aqui estão não puderem mais, porque o nosso planeta vai evoluir, não puderem mais aqui reencarnar, mas quando isso se fizer necessário, obviamente ele vai reencarnar em um outro planeta, na mesma evolução a qual ele está. Ou seja, em lugares, ainda está ainda num planeta ainda de provas e expiações, ele vai reencarnar no planeta de provas e expiações. Isso muitas vezes nos explica o quê? As construções arqueológicas que nós temos. Que até hoje a ciência não conseguiu comprovar como que se construiu as esfinges do Egito, as pirâmides maias,
as pirâmides do Egito, o grande Coliseu. Naquela época não havia o maquinário que nós temos hoje. Então o que acontece? Por isso, nos tempos antigos, essas engenharias, essas construções nos deixam até hoje intrigados. Deus, quando criou o nosso planeta, Ele ofertou aos cuidados de um governador. E esse governador, quando ele faz essa transição, o governador Jesus faz essa transição, que ele pega um espírito que não pode mais naquele planeta e manda para outro, é para quê? Para ajudar aquele outro planeta. Olha, ele é engenheiro, mas ele não é bom ainda, ele não pode levar, ele vai para aquele planeta, e lá ele vai levar consigo o quê? Os seus conhecimentos. Conhecimento de engenharia, de elétrica, de arquitetura, etc. Esses conhecimentos ele leva para lá. E é isso que basicamente aconteceu no nosso planeta. Por isso nós podemos ver que nos tempos antigos as engenharias e as construções até hoje nos deixam intrigados. E de tempo em tempo ele vem nos mostrar o que nós precisamos fazer para alcançar a nossa felicidade. Gente, muitas das vezes eu fico me imaginando, assim como se tivesse assim, um Léo, tivesse ninguém. Como a gente pode se colocar aqui na nossa vida sem saber como que funciona esse jogo? Aonde a gente vai? Se a gente vai para onde? Como que funciona essa regra do jogo? Se eu jogo o quê? Se eu ganho o quê? Se eu perco o quê? Muitas vezes, eu garanto que muitos de vocês já podem ter até pensado que a gente se sente muitas vezes como se a gente estivesse numa mesa redonda jogando carteado. E só jogando aquela carta. Uma hora vem aquele dono do jogo, você ganhou. Outra hora vem, você perdeu. Muitas vezes a gente se sente assim. Só que Deus não. Deus, Ele vem nos mostrar isso a todo tempo. Desde a criação, Ele vem nos mostrar qual é a regra do jogo. Nós não estamos aqui sem saber qual é a regra do jogo. Ele vem nos mostrar de tempos em tempos. E isso a gente vai ver a partir de agora, como Ele é magnífico e Ele vem nos mostrando. Na Índia, a religião mais antiga que existe, tá? Tem uma alta gama de religiosidade. Dentre elas, o hinduísmo. No hinduísmo, nós temos um livro chamado de Mahabharata. Esse Mahabharata é como se fosse a Bíblia para nós. E olha que intrigante, o Mahabharata ele foi transcrito há 4.000 anos antes da vinda de Jesus. Ou seja, muito tempo atrás. Dentro desse Mahabharata existe um outro livro, porque o Mahabharata, assim como a Bíblia, ele é repleto de livros. E existe um outro livro chamado de Bhagavad Gita. Esse Bhagavad Gita, ele foi agregado ao Mahabharata há 400 anos antes de Cristo. Dentro desse livro, o Bhagavad Gita, é um nome difícil, é complicado, na hora que parece até um trava-língua. Bhagavad Gita, ele contém um poema épico. Ele conta a história de um diálogo entre Krishna com um herói chamado Arjuna. E diz esse poema, gente, nada mais é do que o quê? Lá eles dizem poema, mas é parábola. É uma parábola esse Bhagavad Gita. Ele diz que Krishna é a reencarnação de Vishnu, Deus da conservação. E Shiva é o Deus da destruição. O Bhagavad Gita, ele traz uma história que em determinado tempo da humanidade, uma única família ali existia. E morre-se o rei,
aquele que tomava conta dessa família. E quando morre o rei, a família, ela se cima. Uns vão morar para o norte, outros para o sul. Passado um tempo, na época da divisão desses reinos, eram 7 reinos. Um fica com 3 e o outro fica com 3. Mas resta um reino, que nenhum deles quer abrir mão desse reino. E aí vem o contexto histórico. Como eu visto ali, na religião hindu há 3 deuses. Assim como a gente diz, Pai, Filho e Espírito Santo, lá nós temos Brahma, que é o Deus da construção, ele cria. Nós temos Vishnu, que é o Deus da conservação. E nós temos Shiva, deusa da guerra e deusa da destruição. Então, esse cara aqui é um avatar. O que é um avatar? É uma reencarnação. Como se diz aqui, ele é Krishna. Krishna é a reencarnação de Vishnu. É o avatar de Vishnu. Quando acontece essa separação e começa-se essa briga por esse único reino, ele para e pensa: opa, está errado. A civilização está precisando de mim. E ele se faz carne e vem para socorrer. Isso tudo acontece nessa forma dessa guerra. Quando esse príncipe Arjuna, ele vai para brigar, 2 exércitos para brigar por esse reino, ele é desdobrado e conversa com Krishna. E olha que interessante, Krishna era o cocheiro dele. O cocheiro dele se mostra: não, opa, para aí, eu sou o Deus Vishnu que vim como Krishna. Mas o que acontece aqui nessa guerra? Por que você não quer lutar? Porque Arjuna, ele se sente no meio dessa guerra pensando o seguinte: nossa, mas eu vou matar meu primo, eu vou matar meu tio, eu vou matar minha própria família por causa de um reino. Isso não está certo. Quando ele é desdobrado, ele vê aquilo de fora e ele vê que aquilo não poderia acontecer. Só que isso, gente, é uma parábola, né? Dessa briga aí entre os Kauravas e os Pandavas. Mas nada mais é do que Krishna diz para ele: essa briga que você está vendo é uma briga interna. Essa guerra é um poema épico. Porque essa briga entre os Kauravas e os Pandavas são as brigas nossas. É o meu orgulho, a minha vaidade, é a minha benevolência. É isso que eu tenho que parar e olhar, que nem Krishna fez com ele, tirou ele dali, olha para dentro de si. Dentro do Bhagavad Gita, nós podemos tirar 10 lições de extrema importância. Lição número 1: pare de fugir do papel de vítima. Parar de se vitimizar, de fazer drama com tudo que acontece, colocar a culpa nos outros. Pare com isso. Lição número 2: todas as coisas vão passar, portanto aceite a transitoriedade das coisas, não se apegue às coisas, porque tudo vai passar. A única coisa que pertence é você, nem aquelas pessoas que você acha que te pertencem, realmente te pertencem. Lição número 3: só é real aquilo que existe dentro da nossa mente. Não adianta você querer colocar outra coisa na mente da outra que não vai. É igualzinho no desfile de 7 de setembro, onde você vê aquele pelotão marchando, a mãe vai lá e tira uma foto e olha assim, mostra para o marido, fala assim: olha bem, nosso filho é o único que está marchando certinho. No meio de um pelotão inteiro, o filho dela é o único que está marchando sozinho, certinho. Desconfie quando você é o único que tem alguma coisa ao contrário. Lição número 3: enquanto você não disciplinar o seu pensamento, você não poderá mudar.
Lição número... essa 3 foi repetida, essa era 4. Lição número 5. Ninguém evolui sem esforço. Ninguém aprende direito, medicina, engenharia, se não for esforçar para estudar. Lição número 6. Você é o construtor da sua própria história. Aquilo que você constrói hoje tem raízes lá do passado. Lição número 6, muito próxima daquilo que diz, né? Aqui trabalha essa guerra, ela já está ganha, porque todos nós já temos um encontro marcado, muito próximo daquilo que diz no Espiritismo. Todos nós já temos um encontro marcado com a vitória, independentemente, a guerra já está ganha. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Essa é a verdade do Bhagavad Gita. Ocorre muito que as pessoas, por falta de interpretação e de aplicação em sentido dissimulado, o que estamos prestes a ver no início dessa mensagem, para irmos para dentro, é para a gente olhar para dentro de nós mesmos, mas acontece que nós olhamos muito para fora. Mas, para o Oriente, nós temos um ensinamento da Cabala. A Cabala judaica, ela nos traz um ensinamento muito coincidentemente parecido com o Bhagavad Gita. Na Cabala judaica, nós temos alguns caminhos para percorrer para alcançar a felicidade, que é essa árvore, chamada de árvore da vida, dentro da Cabala judaica. Então nós temos que entrar dentro dessa Cabala aqui e perseguir, aqui são 10, tá? A última aqui vai chamar de Malhut. Malhut significa reino. Para eu entrar no reino, para eu entrar em Malhut, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso passar por essas 10 camadinhas chamadas de Sefirot. Eu preciso passar por Yesori, Netzah, Hod, Tiferet, Gijura, Het, Bina, Romar, até chegar em Keter, que é o reino dos céus. A Cabala judaica, ela está baseada também no autoconhecimento. Dentro dessa área é nos conhecermos para podermos entrar. É deixar mais uma vez o egoísmo de lado e buscar algo real dentro de nós. Mas depois também nós temos o livro dos mortos, lá no Antigo Egito. O livro dos mortos no Antigo Egito tinha um outro nome, chamado de O Caminho para a Luz. Nesse livro dos mortos, por que chama-se livro dos mortos hoje? Porque o livro O Caminho para a Luz, ele era colocado junto da tumba do faraó. E ele era colocado assim do ladinho, na esperança de que o faraó, quando acordasse, pegasse aquele livrinho, abrisse, lesse aquele livrinho e entendesse procedimentos. Dentre ele havia várias orações. E uma oração, por exemplo: Senhores deuses do Egito, ajudai esse humilde faraó, que foi bom com a esposa, bom com os pobres, não favoreceu os ricos. Lá eles já sabiam. Lá no Egito já se era sabido já o que tinha que fazer. Lá do outro lado, na Grécia, nós temos ali o oráculo de Delfos, falando um pouco mais sobre a reencarnação, o que também vem junto de nós, né? Conheça a ti mesmo. O oráculo de Delfos é o que deu lá para aqueles filósofos, né? Filósofos gregos. Conhece a ti mesmo. Isso está onde? No oráculo de Delfos. Depois a gente vai passar para a religião muçulmana, que detém também uma ordem, que todo aquele que puder e que tiver condições tem que fazer uma viagem para Meca.
Daí eles vão lá para Meca. Essa aqui é uma imagem real, tá, gente? Lá de Meca, onde eles vão para lá fazer orações. É como se fosse um retiro. Só que eles não vão lá só para fazer orações. Eles vão lá e ficam um tempo. Para quê? Para se regenerar, para olhar para dentro de si. E quando eles vão lá, eles ganham até uma elevação, eles ganham um grau, eles passam a se chamar Hajj. É uma toquinha, para colocar assim. Eu fui para Meca, eu fiz a transformação interna minha. E depois nós temos aqui a vinda de Jesus. O fato grandioso de todas essas religiões antigas é que todas elas nos mostram o seguinte: é para olhar para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Mas a gente olha para fora, para fora, para fora, para fora. Eu acho, gente, que chegou uma hora que Jesus indignou. Nosso governador planetário passou de gente. Eu já mandei tanta gente para lá para falar que é para dentro, para dentro, para dentro. Esse povo vai para fora, para fora, para fora. Espera aí, vou eu vou lá. Dele vira e chama uma pessoa para ir um pouquinho antes. Eu falo assim: ô João, você vai na minha frente, prepara o caminho para mim. E ele manda João, o Batista. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias, sacerdote. Então, seguindo a linhagem, né, João seria sacerdote. Ele ia se casar, ia comer bem, ia ter aquelas vestes bonitas. Porém, ele abdica, ele rompe com a sua família e vai viver no deserto. Vai fazer a sua reforma íntima. Ele vai comer gafanhoto e vai se alimentar também de mel selvagem. E quando ele faz essa reforma íntima dele, e ele volta pregando toda essa mensagem, né, ele dá uma ideia. Ele pega assim: gente, e se a gente colocar como se fosse uma terapia? Vocês já viram aquela terapia placebo? Dá um remédio, a pessoa toma, acha que tomando remédio melhora. E ele inventa uma terapia placebo. Fala assim: olha, vamos nos olhar para dentro. Vem aqui no Rio Jordão junto comigo, você deita aquele na mão, ó, mergulho você, tiro, você refletiu sobre a sua vida, igual Jesus faz, vá agora e não peque mais. O batismo. Daí ele ficou conhecido então como João Batista. Mais uma vez ele traz a mensagem, é para olhar para dentro, mas a gente olha para fora. A gente só lembra dele do batismo. A gente não lembra o que ele falou. Qual que era a mensagem que ele queria trazer. A gente só lembra dele do batismo. Tem que batizar. É o batismo. Mas e a mensagem que ele veio trazer? O povo ainda não entendeu. Daí então Jesus se fez carne. Não, peraí, eu vou lá. Eu vou ensinar para esse povo. É chegada a hora então de eu ir lá. Jesus chega, faz até esse batismo junto com João, e ele pega e sai, e em sua primeira peregrinação ele vai, sobe um monte e ele vai fazer sua primeira pregação. Jesus, na sua primeira pregação, ele tem uma preocupação muito grande em destacar as coisas que ele quer dizer, que é para dentro. Ele sobe num monte e faz um discurso. E a primeira coisa que Jesus diz para aquela multidão é: bem-aventurado os pobres de espírito, pois herdarão o reino dos céus. Todo mundo estava pensando: nossa, é uma coisa mais bem-aventurado os pobres de espírito. Porque ser pobre de espírito é admitir para você mesmo as suas falhas, é admitir que você muitas vezes não está correto, é admitir que você é humano, que você erra, que você pode melhorar, é você trazer para consigo um auto-perdão e uma auto-regeneração. Mas o povo não entende. Jesus então ainda tenta mais ainda. Tem até uma parábola que é chamada a parábola do reino,
onde Jesus propõe a eles 7 parábolas. E é assim, ele fala uma parábola e toma outra parábola e outra parábola. E ele fez a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, do tesouro escondido, e propôs a parábola da pérola de grande valor, a parábola do fermento, e propôs a parábola das redes, para tentar que o povo entendesse. Curiosamente, essas palavras se convertem no mesmo ponto. A parábola do semeador é pegar a semente e botar dentro da terra. A parábola do trigo é botar a semente dentro da terra. A parábola do tesouro escondido, o tesouro estava escondido dentro do campo. A parábola da pérola de grande valor, a pérola estava dentro da ostra. A parábola do fermento é botar o fermento dentro da massa. A parábola da rede é pegar a rede e colocar dentro do mar. Ou seja, é para ir para dentro. E em tudo que ele diz, ele quer te mostrar que o reino dos céus está dentro de nós. Mas ao invés disso, como é de sempre, nós colocamos para fora e para fora. Ao invés, mais uma vez, de levar o ensinamento que Jesus deixou, nós idolatramos Jesus. Olha, o que Jesus disse? Não sei, mas tem que idolatrar ele. O que Jesus falou? Não sei, mas ele é o cara, eu tenho que idolatrar ele. E você não pode falar mal. Fulano falou mal de Jesus, bate nele, mata ele. Quantas guerras foram proferidas em nome de Jesus? E em nenhum momento, em suas palavras, em seu ensinamento, ele falou que era para fazer guerra. Nós deixamos de entrar para dentro, que Jesus mandou, e fomos para fora. Idolatramos a pessoa, e se a outra pessoa não gosta, mata. Santa Inquisição, por exemplo. A igreja é bruxo, mata. Vocês têm uma ideia, gente? Na Santa Inquisição, os papas, não querendo desmerecê-los, mas os papas, os padres, ele olhava para a pessoa e falava: você é bruxo. Não, eu não sou bruxo. Amarrava as pernas da pessoa, amarrava os braços, jogava no rio e falava: se ele não for bruxo, Deus vai salvar. Daí voltava e falava assim ainda: viu? Era bruxo, Deus não salvou. Gente, tudo nos mostra que é para dentro e não para fora. Até que no século XIX, Hipólito Léon Denisard Rivail, codinome Allan Kardec, através de estudos ministrados por Allan Kardec, ele não foi o quê? Ele não foi um iluminado. Diferente de todas as demais religiões, a gente pega ali um profeta, senta aí, o que aconteceu, por exemplo, com Moisés? Moisés subiu ao monte e Deus conversou com ele. Olha, escreve aí, escreve aí, escreve aí, escreve aí. Kardec não foi nenhum desses iluminados, não. Kardec, o que ele fez? Ele fez um estudo sistematizado. Ele, através de alto trabalho, de pesquisas, ele compilou tudo num livro. Conhecimentos diversos da criação do mundo, que vem desde Deus até a moral do homem. Através das reuniões mediúnicas, entrevistas com os espíritos, ele concebeu as nossas máximas. Então, você não está numa situação boa, por exemplo, ele perguntava para o espírito: não estou, mas não está por quê? O que você fez? E você está numa situação boa? Estou muito feliz. O que você fez para estar feliz? E ele constitui então a moralidade. Ele constitui a base da caridade. Porém, mais uma vez, gente, nós esquecemos. Mais uma vez, quando a gente se pensa em caridade, nós juntamos muitas vezes, ao invés de ir para dentro, nós fomos para fora.
de novo. A gente fala em fazer caridade, muitas vezes a gente faz panelão, a gente vai entregar lanche na rua, a gente faz cesta básica, a gente faz artesanato. Daí acontece o quê? São 5 que eram programados para fazer artesanato aqui. Daí quando vê, faltou uma. Tá bom, não tem problema, depois de vir. Daí as 4 que estão ali fazendo artesanato, ainda bem que aquela chata não veio. Nossa, eu detesto aquela mulher. Nossa, eu tive até uma paz. Gente, é para dentro. A caridade é para dentro, não é para fora. A gente tem que levar isso para dentro. Quantas vezes a gente tem que entender que o negócio é para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Não tem mais o que falar. Vai falar assim, ó, manda uma luz para mim, já mandou. Manda um profeta para mim, já mandou. Manda um espírito voltar e falar para mim, já fez. O espírito já veio, já fez isso também, já contou para nós que o negócio é para dentro, não é para fora. Tá? Nós temos que muitas vezes parar de nos vitimizar. Caridade, gente, a gente tem que fazer e tem que fazer muito. Muita caridade. Na Revista Espírita de 1865, mês de agosto, página 340 lá da FEB, dei uma olhada lá, chama-se A Chave para o Céu. Nesta mensagem há uma escada, diferente, Sefiroto, aqui não, aqui é uma escada. Nessa escada que a gente tem que percorrer, há 5 degraus de caridade. Nós devemos ser caridosos. Primeiramente, em primeiro lugar, eu devo ser caridoso com quem? Cônjuges e filhos. Não se pode jamais desistir deles. Ah, meu marido é alcoólatra, meu filho é usuário de drogas. Aceite. Aceite isso. Porque, como eu disse anteriormente, vem de raízes lá de trás. Então aceite isso. Não é para você olhar para ele e dizer isso para ele, não, mas faça um exercício. Toda vez que o seu marido tirar você do sério, sua esposa tirar você do sério, seu filho tirar você do sério, pense mentalmente: obrigado, meu Deus, por mandar essa aprovação para mim, porque é através dele que eu vou vencer, é através dele que eu vou evoluir. Se você não conseguir muitas vezes ficar próximo dele, coloque ele lá no cantinho. Pode ser um cantinho longe de você, mas não abandone ele não. Vai lá, nem que seja de vez em quando visitar, dar um carinho, dar uma atenção, mas não abandona não. Porque abandonar ele pode ser que ele chegue no outro plano espiritual, ele se vitimize. Ele fala, não, eu estou assim porque eu fui abandonado. Agora, quando você não abandona, quem diz aqui, não desista, a hora que ele vê que ele fez errado, ele vai querer mudar. Segundo degrau, os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos vossos dias? Pai? Mas então por que não colocou pai aqui? Porque muita gente não tem pai. Muita gente foi criada pela avó, pela tia, pelo irmão, pelo vizinho. Esses são os autores dos nossos dias. Então, o primeiro lugar que eu tenho que fazer caridade, cônjuge e filho. Segundo lugar, os autores das nossas vidas. Terceiro lugar, os irmãos consanguíneos. Quarto lugar, os amigos de coração. E em quinto lugar, os pobres de todos os martírios, a começar pelos mais miseráveis. O fato é, né, gente, que nós invertemos essa situação de novo.
Muitas vezes a gente pensa, vou fazer caridade, beleza, eu vou ali entregar uma marmita, eu vou ali dar um dinheiro, porque lá em casa é difícil. Ajudar quem está longe é fácil. A gente tem que lutar com aquilo dentro de casa. A gente tem que trabalhar dentro de casa. Se o problema, nem a gente está falando aqui, o X da questão de todas essas religiões que a gente passou aqui, desde o Marabata, o Margabhat Gita, a Cabala, da religião egípcia, da religião muçulmana, é para olhar para dentro. É para olhar para dentro. Se o problema é no meu serviço, eu vou resolver dentro do meu serviço. Se o problema é na minha casa, eu vou resolver dentro da minha casa. Se o problema é no meu centro espírita, eu vou resolver dentro do centro espírita. Não é para fora. Se a gente pode fazer o que? É uma reforma íntima. Eu tenho que parar, rezar, analisar o que está errado. Se eu sofro, por que eu sofro? O que eu posso fazer para mudar? Não colocar a culpa nos outros. A gente falou, parar de se vitimizar. Não é colocar a culpa nos outros, não. Olha, eu não vou trabalhar, que nem tinha para trás, eu estava vendo ontem uma reportagem, né? Que um rapaz vira para Chico Xavier, não, que Chico Xavier não vai trabalhar num dia. Daí Emmanuel, trabalhar, sim, na reunião mediúnica. E Emmanuel chega para ele e fala assim, mas Chico, mas você não vai trabalhar por quê? Eu falei assim, você não está vendo que meu olho está doente? Ele falou assim, mas e o outro? Ter 2 olhos é privilégio. E ele pegou e voltou para trabalhar. Olha a bronca que ele levou. A gente tem que parar de se vitimizar. A gente tem que analisar intrinsecamente, de olhar para dentro de nós. Eu só vou conseguir dar carinho se eu tiver carinho. Eu só vou conseguir dar amor se eu tiver amor. O primeiro lugar que eu tenho que cuidar é de quem? De mim. Eu tenho que olhar para dentro. Quando eu conseguir olhar para dentro, fazer uma reforma íntima, me amar, aí sim eu vou conseguir ir para fora. Eis o cerne da questão. Gente, tudo é de dentro para fora. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que eu tenha conseguido de alguma forma mostrar que não é religião nenhuma que vai levar você para o céu. E a gente vê que desde os primórdios, né, a mensagem é a mesma. Você é o responsável pela sua vida. Olhe de dentro para fora. Pare de ficar com idolatria. Idolatre você. Olhe de dentro para fora o que você pode melhorar e leve aquilo que você pode. Lembra aquele degrau que a gente estava falando? Cônjuge, filhos, os autores da sua vida. Depois, irmãos consanguíneos, amigos, e por fim, aquelas pessoas mais necessitadas. Se eu não estiver bem em casa, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Senhores, essa mensagem que eu tinha para vocês hoje, espero ter conseguido de alguma forma transmiti-las e que Deus possa nos abençoar aí, que consigamos colocar na nossa cabeça, no travesseiro e fazer aí essa reforma íntima e conseguir melhorar cada dia mais. Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Vamos fazer mais uma oração. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo a tua voz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e segue, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite.
Hoje é possível que a tempestade te armafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição, ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã é um novo dia.